Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou deixar uma palavra de conforto, palavra de renovo, palavra que venha fazer a gente meditar, fazer a gente ter mais disposição, mais alegria dentro do nosso viver. Essa palavra que Deus me deu é uma palavra cada vez mais renovada. Por quê? Porque toda a palavra de Deus sempre Ele dá, né? Não só para mim, mas para muitas pessoas. Mas nunca é a mesma palavra. Porque como Ele próprio é o dono da palavra, Deus é o dono da palavra, foi Ele que constituiu a palavra. Então sempre Ele vai falar de uma maneira diferente, cada dia. Interessante, né? E aí, Ele falou para mim, medite nessa palavra. Essa palavra que está escrito em Romanos. Tudo começa pelo nosso entendimento. Romanos capítulo 12. Vamos ver como que é o desenvolver no mundo espiritual. Porque são tantas coisas que a gente precisa ter o desenvolvimento. E esses assuntos de Deus é um assunto muito importante. E que a gente precisa dar muita atenção para que a gente possa entender, compreender e ter o resultado nas nossas mãos, nas nossas vidas, nos nossos caminhos. Porque talvez pode ser frustrante para muitas pessoas viver, mas não ter resultado. Mas por que não tem resultado? Vamos meditar junto comigo o que o grande Deus disse aqui dentro dessa palavra. Romanos capítulo 12. Consagração a Deus. Esse é o título da palavra. A humildade e o exercício dos dons e das funções. Então, primeiro, a vida da pessoa tem que estar consagrada. Por quê? Sério que a vida da pessoa tem que estar consagrada. Nós somos seres humanos e Deus, Ele é santo. É um espírito que nunca pecou e nunca conheceu o pecado. Olha, nunca pecou e nunca conheceu o pecado. Nós, porém, já viemos do pecado. Já viemos do pecado. E somos pecadores, porém, nós temos que se santificar para que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, se agrade de nós. E por isso que o título diz assim, consagração a Deus. O corpo e todo o seu corpo, por dentro e por fora, tem que estar consagrado. Depois ele diz, você tem que ser humilde para entender o que Deus for falar. Através de quem? Primeiro que Deus ele fala por Ele só, por Ele próprio. Mas Ele usa também os seres humanos, que nós somos canais. Tudo pela misericórdia. E depois ele diz, você tem que fazer o exercício da sua fé. Deus deu todos ou alguns dons para as pessoas que estão aqui na Terra. Cada um tem o seu. E muitas das vezes a pessoa não descobriu os seus dons, mas vai descobrir aos poucos. Ou alguém mesmo, alguns seres humanos, revela qual é o seu dom. E também dentro desse dom tem as suas funções que cada pessoa tem que fazer. Essa função ser funcionada. Tem que fazer uma função. A pessoa tem dom. E esse dom não pode estar parado. Esse dom tem que estar em movimento dentro da vida da pessoa. E se estende para cada área da vida da pessoa. Bom, então no título agora vamos entrar dentro da palavra. Primeiro capítulo diz assim,
capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele quer, como eu já tinha falado antes, ele quer que nós venha se apresentar diante de Deus o nosso corpo em sacrifício. Porque diz aqui o sacrifício, vamos entender isso aqui. Porque para os seres humanos, o que quer? Primeiro o ser humano tem que querer. Para que o ser humano se apresente, ele tem que querer. Mas ele tem que apresentar o corpo dele em sacrifício vivo para o santo que é Deus. E aí ele diz, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele quer dizer o seguinte, o culto é racional. Tudo que a pessoa for falar, seja quem for, estiver em cima do altar, né? Ou um obreiro, ou uma obreira, ou uma missionária, se estendendo em várias funções, quem tem o seu cargo que Deus lhe deu. E aí, a pessoa que estiver ouvindo, até um membro estiver ouvindo, ele ou ela tem que pensar, porque o culto é racional. Então, Jesus, ele convida nós a raciocinar naquilo que nós estamos falando. E nós estamos falando dentro da palavra, que é a Bíblia Sagrada. Depois, no versículo 2, ele diz assim, e não seja conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto. Vou ficar por aqui no versículo 2. Porque o Senhor, o Todo-Poderoso, diz isso. Primeiro ele diz assim, ó, você não se conforme com esse século que está aí. Nós estamos hoje, dia 23/4/2022. Não se conforme com essas coisas que estão acontecendo no mundo afora. Se você está vendo muita coisa desagradável, você não pode se conformar, você não pode achar que é normal. Ah, é normal essas coisas acontecendo. Não, não é normal. Essas coisas que estão acontecendo no mundo afora, que isso já foi relatado dentro de uma Bíblia Sagrada, o que acontece? É as forças do mal que estão agindo. Eles estão agindo, o mal está agindo. O mal está também, infelizmente. Eu gostaria de falar só sobre Deus, mas a gente também tem que falar sobre a força do diabo. O mal está no planeta. Ele foi lançado, né? Do céu para a terra. Eles estão no inferno. Satanás está no inferno. Mas também eles estão na terra, agindo. Quem dá confiança para ele? Como assim, Alicério? Bom, aqui no versículo 2, ele diz assim, ó, você não pode se conformar. Se você estiver com problema, qualquer tipo de problema na sua área espiritual, ou na sua área sentimental, ou na sua área financeira, ou na sua saúde, ou no seu material, Deus, ele convida assim, não se conforme com isso. Você tem que lutar. Lutar como? Lutar com as armas espirituais. Que armas são essas? A palavra de Deus. Uma Bíblia Sagrada, ela é muito importante para um crente que crê se defender. E a nossa defesa é a Bíblia, é o Espírito de Deus. A nossa defesa é a fé. A nossa defesa, a defesa de todas as defesas é a pureza no coração. É a pureza na nossa mente. Por isso que ele diz aqui, ó, e não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento tem que ser transformado, tem que ser renovado. Mas aí, muitas pessoas
pergunta, como eu faço isso? Como eu faço? Vamos supor, às vezes a pessoa tem um parente ou um ente querido, né? Eu vou falar sobre família, porque eu fui para a casa do Senhor por causa de vida sentimental. E também fui para a casa de Deus, quer dizer, eu escolhi Deus. Mas aí depois, na caminhada, a gente aprende que quem escolheu não foi nós, Ele que escolheu nós. Isso tudo a gente vai aprendendo na caminhada. Existe uma caminhada muito longa e claro que a pessoa entra dentro de uma congregação sem saber nada. Toda pessoa que entra dentro de um lugar, até dentro de uma escola, não sabe nada, mas vai aprender. Isso quando quer aprender. E aí, como é que a pessoa vai aprender? Tem que ter, eu digo mais uma vez, tem que ter disposição para aprender. E dentro dessa disposição para aprender, a pessoa tem que ter também, pedindo a Deus, o entendimento. Pedindo a Deus o entendimento para entender coisas que não entende no mundo espiritual. Estou falando sobre o céu. Depois eu vou falar sobre a terra. No céu, para a gente entender os assuntos do céu, é só com a Bíblia na mão. É só você meditando na palavra de Deus. É só se você fosse defender com a palavra. Porque o diabo, ele conhece toda a palavra. De Gênesis e Apocalipse, Satanás conhece muito bem. Satanás, ele veio do céu. E nós ainda não fomos para o céu, porque nós estamos vivos na terra. Estamos sobre a terra. Ninguém que está vivo aqui na terra conheceu o céu, a rua de ouro que existe. Tantas coisas bonitas que está lá no céu, ninguém conheceu ainda, porque está sobre a terra. Não tem noção o que é o céu. Baseado no que está na Bíblia, nós podemos imaginar. E se você imaginar, porque o seu cérebro, a sua mente, leva você, quando você quer, leva você a imaginar coisas boas. E a fé é isso. A fé faz você crer naquilo que você ainda não vê. Lá em Hebreu, capítulo 11, diz isso. Capítulo 11, capítulo 12. O que é a fé? Se você está com algum problema, a fé faz você crer que aquele problema já está. Não vai ficar, não. Já está sendo resolvido. Resolvido por Deus. Porque Deus, ele diz assim, tudo é possível aquele que crê. Quem diz é Ele. E se Ele diz, Ele garante. E tudo depende da fé. Então a pessoa tem que ter esse entendimento. Deus, esse assunto está acontecendo na minha vida sentimental, né? Muitas pessoas estão com problema na vida sentimental. Que vida sentimental, se a pessoa não vigiar, e se a pessoa também não tiver a humildade, a pessoa fica com uma vida muito abalada. Os nervos ficam muito abalados. O coração da pessoa fica muito debilitado, destruído. E aí, às vezes a pessoa está tão sem força para poder lutar. Mas existe força dentro do corpo da pessoa, porque a pessoa está viva. Existe ainda força, mas essa força precisa ser recuperada. E aí, Jesus diz assim, nesse entendimento, você e eu precisa ser renovado. Por que ele diz assim? Precisa ser renovado. Porque ele quer dizer o seguinte, acorde para a vida. Em outras palavras, Jesus quer dizer isso. Acorde para a vida, porque Deus fez o céu durante 6 dias. Não só o céu, Ele fez o planeta. Olha, você já viajou o Brasil inteiro? O Brasil, ele tem tantos detalhes bonitos e maravilhosos. Só o Rio de Janeiro
é lindo demais. Fora o país inteiro, fora o mundo inteiro. Vamos falar do poder de Deus? Eu gosto de falar do poder. Eu gosto de falar da fé. Eu gosto de falar de milagres e prodígios, porque isso eu já experimentei na hora. Milagres e prodígios. Já experimentei na hora e já vi na hora com meus olhos e com meus ouvidos. E aí Deus diz assim, ó, acorde para a vida, em outras palavras. Lembra que Deus fez o céu, a terra e o mar e tudo que há durante 6 dias, mas no 7º ele descansou. Quem diz essa palavra em Romanos é o grande. Posso dizer, primeiro o grande é Deus, mas Paulo ele teve muito gabarito para poder falar sobre o assunto dado por Deus, porque Deus viu a capacidade, Deus vê a capacidade que você tem, Deus vê quem é você, Deus ele te ama, Deus ele quer te ajudar, mas ele precisa que você seja humilde na sua cabeça e no seu coração. E nessa humildade, ele quer assim, eu quero que você experimente qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Existe a boa vontade de Deus, que é agradável e é perfeita, e é a vontade de Deus. A nossa vontade, muitas das vezes, não combina com Deus. Que vontade é essa? Vamos supor, a carne ou o ser humano, muito ser humano precisa ter não vou falar no geral, o ser humano precisa ser controlado pelas suas emoções. Porque se deixar, o ser humano quer muitas coisas, não é? Não é verdade? Se deixar, para quem gosta de festa, como eu, adoro sorrir, eu gosto de festa, eu gosto de sorrir, eu gosto de conversar, de bater um bom papo. Então, vou botar alicerce nesse assunto. Se deixar alicerce ficar, a festa começa a que horas? Tem festas que começam às 7 horas da manhã. E se deixar alicerce organizar uma festa, a festa talvez vai acabar 3 horas da manhã ou 4 horas, porque eu não me importa a hora que vai acabar. Porque para quem gosta de festa, fica a noite toda, o dia inteiro, a tarde toda. Para quem gosta de amizade, eu tenho pessoas escolhidas a dedo para ficar comigo, e ali nós vamos conversar sobre vários assuntos, inclusive o assunto de Deus. Porque a gente também não fala só de Deus, não, a gente fala de outros assuntos também. Então, é nisso que Deus quer. Você precisa experimentar qual seja a boa vontade de Deus. Mas aí Deus diz assim, ó, eu preciso também te dominar. Porque tudo não pode ser do jeito que você quer. Os seres humanos precisam de domínio próprio. Os seres humanos precisam de controle. Porque se der vazão à carne, já era. Se der vazão ao seu pessoal, já era, não é assim. E por isso que Jesus ensina dentro de uma palavra, baseado no que está na Bíblia. Tudo tem que ter disciplina. Se você entra numa escola pública ou federal ou particular, ou municipal, ou estadual, ali você vai aprender a ter uma disciplina. No quartel, no exército, na aeronáutica, na marinha, você aprende a ter uma disciplina. Dentro da casa de Deus também não é diferente. Ali, dentro de uma casa de Deus, você vai aprender a disciplina. E tudo sobre Deus, e tudo sobre o céu, e tudo o que você tem que aprender. E aí, baseado no que está dentro da palavra de Deus, ele diz, você tem que respeitar, é o que está escrito. Você tem que respeitar, sabe quem? Primeiro a Deus. Segundo, as autoridades.
as autoridades que está dentro de uma congregação. E aí tem pessoas que não gostam de respeitar, né? Tem pessoa que gosta de gritar, de bater de frente, né? Existem muitas pessoas por aí. E aí tem pessoas também que não gostam de respeitar as autoridades, leis civis, constituído por Deus, também está na Bíblia. Baseado, tudo está na Bíblia, né? E aí ele diz assim, bom, a mente tem que estar renovada, os pensamentos têm que estar renovados. Não é da tua maneira, mas é na maneira que ele já determinou. Ele já determinou há muito tempo. E ele disse, já está consumado o serviço, esse bom serviço que Deus fez. Bom não, ótimo serviço. Porque ele não deixou dívida com ninguém. Ele não deixou dívida para o diabo lançar na cara dele que ele não fez o serviço completo. Aí ele diz aqui no versículo 2, para Paulo, né? Quem diz aqui é Paulo, mas através de Deus. Ele diz assim, ó, o meu serviço foi completo. O meu serviço eu fiz, a minha parte eu fiz. Doeu muito, hein? A parte de Deus, a parte de Jesus, porque Deus é Pai, Jesus é o Filho. E também tem o Espírito Santo, que é o Consolador, e está aí no mundo inteiro. O Consolador está no mundo inteiro. Então, esses três é um só, né? E ele fez tudo. Aí ele diz assim, bom, se você atentar para isso, se você atentar para esse capítulo 12, versículo 1 e 2, o seu problema já está resolvido. E aí, a calma que existe em Deus também está em você. A tranquilidade que existe em Deus também está em você. A mansidão que existe em Deus também está em você. Vamos falar de longanimidade? Também está em você. A alegria de Deus também está em você. Porque se você tentar o que eu fiz no começo, qual é o começo? Gênesis, capítulo 1. Né? E o fim, as últimas palavras de Deus. Vamos lá ver as últimas palavras, essas santas palavras de Jesus. Essa eu digo que é as últimas palavras que ele disse. Versículo 22. Capítulo 22, as últimas palavras que ele disse. O capítulo 22, as últimas palavras que ele disse. Ele disse assim, ó, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo eu venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Essas foram as últimas palavras que está relatado lá em Apocalipse. E ele disse assim, as palavras do Senhor Jesus diz, no versículo 12, ele diz, no versículo 12 ele diz assim, ó, o próprio diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Tem um galardão que está com Deus. Ele vai dar esse galardão para o povo dele, para dar cada um segundo as suas obras. Então ele quer que a pessoa trabalhe, né? Ele quer, vamos dizer que ele também até exige que a pessoa trabalhe, não fique parado. Inclusive a mente tem que estar sempre trabalhando para o bem. Não só a mente, mas o corpo. Cadê a tua voz? Quem tem voz tem que falar, né?
Então ele diz, segundo a sua obra. Aí ele diz assim no versículo 13, eu sou o alfa, eu o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida. Então, o mandamento está valendo ainda. Está valendo. Vale lá no Velho Testamento e vale no Novo Testamento. Aí ele falou, quem? Tem você, a pessoa, aquele que guarda os seus mandamentos. O mandamento é de Deus, então tem que guardar os mandamentos de Deus. Para que tenha direito à árvore da vida. Então, quem vai ter o direito à árvore da vida? Aquele que guarda os seus mandamentos. Não pode dar falso testemunho. Também não pode cobiçar nada de ninguém. Também não pode falar mentira. E por aí vai. Os mandamentos são muitas coisas. Uma dessas eu falei. Aí ele diz assim, para que a pessoa tenha direito à árvore da vida. Ai, essa árvore da vida é muito boa, maravilhosa. Para ter direito à árvore da vida, nós temos que conviver com o mandamento. Depois ele diz assim, e possa entrar na cidade pelas portas. Aí ele diz, no 15, ele diz assim, mas ficarão de fora os cães. Ele que disse. No 15, no versículo 15, ele diz. Tem uma vírgula aqui, uma vírgula diz uma pausa de pensamento, né? Quando a gente bota uma vírgula, é uma pausa de pensamento. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então a pessoa não pode cometer e nem amar a maldade, e nem viver com a maldade, e nem amar a mentira. Esse é o resumo de tudo aqui. Mas ele diz aqui no 16, ele diz assim, ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Deus, de Davi, a resplandecente, a estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, por isso que eu falei lá no começo da gravação, eu falei, a pessoa tem que querer. Quem quiser, ninguém é obrigado não, hein? Obedecer o Pai das Luzes, obedecer a palavra de Deus. Ninguém é obrigado, ele não obriga ninguém. Fica um porém aí, uma reflexão que a pessoa que está ouvindo, ela vai, como eu disse, Romano, capítulo 12, a renovação da mente, tem que ter entendimento. E aí ele diz, se você renovar sua mente, você vai entender que esses assuntos que te atrapalham, em qual área que te atrapalha, quem está te atrapalhando? Eu vou dizer uma coisa, os seres humanos não atrapalham ninguém, quem atrapalha a pessoa é o diabo. Existe uma força do inferno ali, que não deixa a vida da pessoa ser desenvolvida. Porque os seres humanos que Deus criou, Ele criou. E aí, os seres humanos, né, foi criado por Deus. E o diabo, às vezes, muitas das vezes, ele usa, quando a pessoa dá brecha, ele usa as pessoas para fazer o que não é para fazer. Mas ele disse, orai pelos seus inimigos. Quem é o seu inimigo? É a força do mal, é o diabo. Né? Temos que ter entendimento para entender. E ele disse assim, ó, e quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça essa água que é Ele próprio, Ele é a água, Ele quer matar a tua sede. Ele quer tirar, talvez, o desespero que está dentro da alma, a agonia, né? Ele quer resolver essas soluções. Ele quer dar soluções para você. Mas o diabo, ele bota assim, muitas das vezes na cabeça da pessoa. Você não está vendo? Não tem jeito. Tem jeito sim. Enquanto a pessoa está viva, tem jeito para tudo.
Ele pode curar a pessoa que bebe, os drogados, os viciados. Ele pode libertar. Qualquer tipo de libertação, ele é pronto para libertar. Ele é pronto para libertar. Jesus é pronto para libertar. Jesus está pronto para fazer tudo o que der e vier. Ele é pronto para erguer uma vida que talvez está caída. Ele é pronto para ressuscitar um morto. Ressuscitar um morto, ele é pronto. Ele está pronto para ressuscitar aquilo que está morto, sonhos que estão mortos, né? Ou uma área espiritual que não está muito bem, né? Mas a pessoa tem que crer. O crer vem. Por que o crer vem? Porque a pessoa tem que crer no Senhor Jesus Cristo. É Ele que pode tudo. É Ele que faz tudo. É Ele e tudo começa por Ele. Tudo começa por Ele. Primeiro começou com o Pai. Olha só. Começou com o Pai. Que Pai? Deus. E aí quando Deus fez a proposta. Talvez Deus pode fazer uma proposta para você. Será que você vai aceitar essa proposta? De se entregar a Deus de corpo, alma e espírito? Ou às vezes ele pode fazer um convite só para ver se você vai aceitar ou não. Mas se estiver na direção de Deus, se Deus falar para você aceitar, você aceita. Mas Jesus, ele faz assim. Ele fez com Abraão, hein? Ele continua fazendo. Ele falou assim: Abraão, eu quero o seu filho, Isaac. Eu quero ele. Só que Abraão, ele não colocou toda a esperança ou todo o apego no Isaac. Ele não botou. O que Deus te dá, Deus me deu muita coisa, né? Tem gente que fala assim: eu tenho tudo. Peraí, crente, que eu estou falando com crente. Eu estou falando com pessoas que crê. Ele te deu, mas ele também sabe se você está apegado ou não naquilo que ele te deu. E é aí que Deus vai te provar. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, ele não poupou nem Jesus, também não vai te poupar não. Depois você dá uma meditada lá, capítulo 8, em Romanos, versículo 31, está escrito. E o que está escrito para mim é que vai. Então ele disse assim: Abraão, eu quero. Mexeu com Abraão, né? O que Abraão pensou? Meu Deus, esse filho que foi tão esperado. Abraão pensou. Mas ele fez. Deus fez o Isaac. Sara não podia ter filho. E ela tinha uma idade muito avançada. Mas com Deus não tem idade certa. Ele não está dentro de uma idade de ninguém. Para Deus fazer um milagre, Ele faz. Na hora que Ele quer. No momento que Ele quer. Ele faz. Sara, com a idade avançada, não podia ter filho, mas Ele tocou na madre de Sara. Mas demorou um pouco para o milagre acontecer. Será que o seu milagre está demorando a acontecer e você está ficando cansado ou cansada? Você não pode ficar cansado. Você tem que ter a expectativa sempre de lembrar o começo. Tem um começo. Qual é o começo? Gênesis. E também tem um fim, que está escrito em Apocalipse. Baseado em tudo que está dentro de uma Bíblia Sagrada, verifica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fez. Já é suficiente para você ter uma expectativa exemplar. Olha aí. Isso é para quem crê. Abraão pensou assim: bom, Deus pediu, agora é comigo, eu aceito ou não? Não? A questão fica contigo, a questão fica comigo. Ele não disse nada para Sara quando foi levar o Isaac para o monte. Tem coisas que você não pode falar nem para o seu marido, porque senão pode te atrapalhar
não está na mesma fé, não está na mesma ligação, né? Por aí. Esse episódio que está dentro da palavra de Deus, nós temos que prestar atenção. Abraão não contou para Sara, porque se contasse para Sara, Sara não ia deixar, é o único filho dela. Com certeza ela ia impedir, não, você não vai levar meu filho, não. Deus demorou muito para fazer esse milagre acontecer, e olha que ele pode fazer muitos milagres, a qualquer hora, a qualquer momento. Mas ela ia impedir porque ela é mãe. E toda mãe tem um instinto de mãe. Quando a mãe sabe, e quando a mãe vê, ou quando a mãe percebe algo, esse é o certo. A mãe vai proteger o seu filho ou a sua filha. Mãe que tem noção de ser mãe, ou pai que tem noção de ser pai. O amor, o instinto do amor. Tem que ter amor. Para proteger alguém tem que ter amor. E mãe faz isso, pai faz isso, vó faz isso, avô faz isso. Para quem ama, esse é o comportamento de quem ama. Tem que ter o comportamento e você tem que mostrar esse comportamento. Se eu amo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas Abraão pensou nisso tudo e ele falou, eu não vou falar nada para Sara. Eu vou obedecer meu pai. E levou. E o garoto foi para um lugar que nem sabia o que ia acontecer. Mas aí existe o milagre. Existe Jesus, sempre existiu. E ele disse assim, bom, e Deus estava só observando. Ele subiu as campinas, com tudo preparado, bem cedinho. Glória a Deus. Vai pensando aí, crente. Vai pensando aí, que Deus ele não está brincando, não. Ele te convida a nós pensar. Olha, teu pensamento tem que ser amplo. Teu pensamento tem que ser aberto. Teu pensamento não pode ser pensamento de mesquinho. Sabe por quê? Porque o teu pai, o meu pai, tem pensamento grande. E a fé tem que estar fervendo dentro do teu coração, dentro do teu corpo, dentro do teu espírito. E Abraão foi. Quando ele chegou lá em cima, o que houve? Ele falou, Deus proverá. Ele vai prover aquilo que hoje você não tem e você quer. Ele deitou o menino, né? Quando ele ia fazer, ele estava disposto a fazer o que Deus falou para ele sacrificar. E é isso aí o que Abraão fez. Por isso que Abraão é pai da fé. O Abraão tem um exemplo para dar. E na Bíblia diz, olha para o pai da fé que é Abraão. Jesus ele viu, quer dizer, Deus ele viu dentro do coração, dentro da cabeça de Abraão, que ele estava disposto a agradar a Deus a tudo e por tudo. E aí ele falou, Abraão, não faça isso. Deus proverá. E ali apareceu o animal e ele sacrificou aquele animal para Deus. E o seu filho e o seu pai teve a vitória, eles se abraçaram e o momento foi um momento muito feliz. Aí o próprio Deus fez isso. Bom, se Abraão, que é um homem, ser humano, sujeito a falhas e erro, se ele teve essa coragem. Você tem que ter coragem para fazer muitas coisas aí que Deus está te mandando. Se Abraão fez o que fez, eu vou sair, Deus disse, também da minha particularidade para enviar Jesus na terra para fazer o que tem que fazer. Abraão deu exemplo para Deus. E Deus também decidiu mandar Jesus aqui na terra para fazer o que ele tinha que fazer. Ele durou só 33 anos, mas ele fez um bom papel, um ótimo serviço. Jesus convida você e eu para fazer ótimo serviço aqui na terra. Serviço pouco, serviço mal feito, Jesus não aceita. E se você for para trabalhar para Jesus, você tem que trabalhar com muita garra. O seu serviço tem que ser um dos melhores. Excelente serviço.
É isso que Jesus quer dizer. E Abraão deu exemplo. E esse exemplo está aqui dentro da Bíblia, está até hoje. Fala sobre Abraão. Ele diz: imitai vós a mim. Imita o que Jesus fez. Quer imitar? Imita a fé de Abraão. Mas cada um tem que ter a sua própria fé. Cada um tem que ter a sua própria coragem. Coragem de quê, Alicere? De obedecer. Essa voz do Espírito Santo. Porque ele dá muitas dicas. Ele fala. Mas na hora de a pessoa tomar uma posição e tomar uma ação, porque a fé tem ação. A ação de orar. Mas não fica só nessa ação de orar, não. A ação que ele mais quer é que você vigie. Ore e vigie o que você fala, o que você pensa, o que você age, né? E faça e obedeça tudo que Jesus está mandando você fazer. Ele dá a dica, mas na hora de praticar a dica, aí que são elas. Mas o diabo, esse miserável do Satanás que existe, não quer que você pratique as dicas, os conselhos que Deus te dá. Mas você não pode dar ouvido para Satanás. Dá ouvido para Jesus. Se dedique a Jesus. Faça a vontade de Jesus, que você vai ver o grande milagre acontecer, como Abraão viu. O filho dele ficou vivo. O filho dele também passou por alguns momentos, né? Mas teve a vitória. É por isso que Jesus disse: eu sou. Quem diz é ele. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses 3 homens passaram por momentos um pouco difíceis. E você acha que você não vai passar? Eu já tenho noção disso. Então, o que significa? Tenha noção daquilo que você está vivendo. Não é açúcar com água. Muitas das vezes, açúcar com água, por que você está falando açúcar com água? A sua vitória não vem de mão beijada, não. Você tem que lutar. Quer vitória? Você tem que lutar. O que você quer? Você tem que lutar. Mas lutar como? Sentado? Não. Eu tenho que ir para a casa de Deus. Porque Jesus falou que eu tenho que congregar. Eu tenho que ter uma congregação e ser fiel na congregação. E Jesus diz: quem é o teu pastor? O pastor dos pastores é Jesus Cristo. Mas quem está te ensinando? Jesus Cristo. Mas também tem uma liderança na terra, em cima do altar. E aí, nós somos cobertos. Temos uma cobertura, né? Temos uma cobertura de proteção pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e pelo pastor ou pela pastora, que a gente congrega dentro de uma congregação. Quando Jesus vê que você está fazendo o que você tem que fazer, e aí ele diz assim: bom, agora ela está cumprindo, ou ele está cumprindo direitinho o que manda a Escritura. A Escritura manda você obedecer. A Escritura manda você obedecer. Praticamente ela manda. Quem conhece um pinguinho no i, você vai interpretar. Mas ele também diz assim, ó: não quero nada forçado. Você faz se você quiser. Mas se você não fizer, o resultado é esse: é choro e lágrima, e tristeza. Se você fizer, você vai ter vitória. Você pode até chorar, mas você também vai sorrir, porque você vai ter sua vitória na sua mão. Quem decide, fica para você decidir. Jesus é advogado. O Pai, que é Deus, é juiz. O Espírito Santo é o consolador. Os 3 se formam um só. E a conclusão é: o povo vai obedecer? O povo de Deus? Aí é com a pessoa. Bom, eu obedeço porque eu sei que vale a pena. Vale a pena você obedecer, porque a paz que Jesus dá nesse mundo não tem. Nós estamos no planeta e o planeta não tem a paz que Deus, Ele promete dar. Então vale a pena você obedecer, não só para ter a paz, mas vale a pena para você ver diante dos seus olhos o cumprimento da palavra.
né? O cumprimento da palavra. Olha, Jesus, eu consegui isso, eu consegui aquilo outro, mas você também tem que conseguir se firmar e permanecer firme com Jesus Cristo, com o teu nome escrito no livro da vida e a sua salvação em dia. Ele diz assim, ó, nunca se esqueça da sua salvação, que tem que estar em dia. Porque a hora e o momento que Jesus virá, ninguém sabe. Então ele quer assim, ó, você tem que ter entendimento para você fazer tudo e não se esquecer da sua salvação em dia. Então, se nós olhar só para o céu, só para Jesus, Jesus não tem defeito. Os seres humanos têm. Os seres humanos têm. Eu tenho. Eu sou muito enjoada, eu sou muito chata. Eu falo, né? Eu sou enjoadíssima, mas eu peço que alguém, a minha mãe, até o meu marido, por favor, tenha um pouco de compreensão comigo, porque eu sei que eu sou chata, eu sei que eu sou enjoada. Mas fazer o quê? Esses talvez são alguns defeitos, porque eu gosto das coisas tudo direitinho. Mas Jesus, ele é perfeito, ele não tem problema nenhum. Esse espírito aí que eu estou falando, que vocês conhecem, não tem defeito. Isso é para ficar bem frisado na nossa mente, que nós somos seres humanos, feito por Deus, um pouco menor que Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade que Deus me dá para falar e para refletir nessa palavra, essa Bíblia Sagrada. Espero que eu, pela misericórdia, eu tenha ajudado. Porque se Ele me ajuda, esse é o meu dever de ajudar também o próximo. É orar sem cessar. Ajudar vidas, ser desenvolvida. E tudo começa pela cabeça. Depois vem pelo coração, que Ele vai desenvolver também o coração a ser um coração mais quebrantado diante do Espírito Santo. Beijo, tchau, até a próxima.